Olá, voltamos com mais uma entrevista, hoje recebendo uma visita que veio de longe, veio lá de Pernambuco, professor doutor Írio Conte. Ele é conselheiro do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, e membro do Conselho Consultivo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Rede PENSAN. Junto com o professor Írio, está aqui o também professor doutor Wilson Zonin, nosso parceiro aí de pautas, né, Zonin? Ele que é coordenador do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável. Írio, bem-vindo, é um prazer recebê-lo em nosso estúdio. Boa tarde, é uma satisfação grande conversar com você e com todos os ouvintes aí. Zonin, da mesma forma, é um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Boa tarde, Ana Paula e os ouvintes do Jornal Presente. Zonin, o professor Írio foi chamado, está cumprindo uma agenda aqui em Marechal, aí, se não me engano, ontem e hoje. Gostaria que você falasse o que você trouxe o professor Írio para contribuir aqui no programa de pós-graduação, no seu trabalho aí junto à UniOeste. Eu preciso fechar com chave de ouro um trabalho de 6 anos praticamente de coordenação desse programa de pós-graduação. Está se encerrando nessa gestão que eu estou coordenando e nós estávamos recebendo esse ano mais 30 estudantes de mestrado e doutorado. Nós temos nosso programa de pós-graduação mais de 100 alunos matriculados, 30 deles são bolsistas. E nós convidamos o Írio para vir falar sobre o CONSEA, a volta desse importante Conselho Nacional que organiza, que faz a gestão, que apresenta projetos, né, que vai construir políticas públicas voltadas ao combate à fome, esse problema que voltou no nosso país. Então ele veio trazer esses dados, fazer uma aula inaugural do nosso programa, né? E veio conhecer também a nossa região, conhecer algumas experiências que Marechal já se destaca no Brasil, que é essa lei municipal de alimentos orgânicos na alimentação escolar, que é uma lei que passa por 2 prefeitos, iniciou lá na prefeitura, na gestão do Moacir, né? Continuou na gestão do prefeito Márcio. Nas 2 legislaturas, nas 2 gestões, as câmaras de vereadores sempre apoiaram por unanimidade. Então é um exemplo muito interessante que mostra quanto a questão alimentar é importante e quanto o nosso município é sensível a esse tema ao colocar esse cuidado todo, né? Na alimentação das nossas crianças. Então nós quisemos pautar esse tema, primeiro, para poder trazer alguém que está lá de dentro desse conselho e possa nos dizer o que eles estão pensando sobre esse assunto, o que eles pretendem fazer, e ao mesmo tempo procurar ter mais um embaixador para Marechal Cândido Rondon para ajudar a divulgar essa experiência que pode ser muito bem levada para outras regiões, para outros municípios. Então é isso, né? E foi um sucesso o nosso início de ano letivo, a nossa aula inaugural, né? E está aqui o Írio para falar, que é a pessoa que nós temos que aproveitar para conhecer, né? E queremos agradecer publicamente, né, o esforço que ele teve de passar uns dias aqui dessa semana. Uma imensa satisfação recebê-lo aqui. Írio, eu queria que você começasse, antes de você falar o que você achou aqui de Marechal, das experiências que você viu, eu gostaria que você falasse um pouquinho do que é esse conselho, né? A gente sempre escuta falar, mas por um tempo ficou, né? A gente sabe que acho que na gestão do Bolsonaro ele foi excluído, enfim, não sei se é esse o termo correto, né? Mas enfim, agora ele foi restituído, está em funcionamento, você como, né, integrante, membro de um conselho nacional, gostaria que você falasse como é que funciona, para que serve, né, o Zonin deu uma dica aí, mas eu queria ouvir de você um pouquinho mais sobre isso. Muito bom, obrigado. De fato, ele é um conselho interessante. Eu vou localizar um pouquinho a questão do conselho da seguinte forma. No processo constituinte certamente vocês, nós todos participamos em graus diferentes, mas aquela mobilização social toda que gerou
a Constituinte e a Constituição Federal, criou um ambiente para se desdobrar na Constituição Federal aquilo que comumente vem se chamando de participação social, os diferentes processos de participação social, e isso se dá do ponto de vista da organização do Estado brasileiro através dos conselhos, os conselhos de participação social. Na sequência, nos anos 90 adiante, aí, e na virada dos anos 2000, foram criados vários conselhos, tanto assim que no começo dos anos 2000 para frente, nós chegamos aí até 2015, 2016, com 34 conselhos nacionais ativos amplos. E o CONSEA foi criado nesse contexto, ele foi criado lá em 93 pelo governo Itamar Franco, e logo na sequência, 2 anos depois, ele foi extinto pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que no lugar do Conselho de Segurança Alimentar criou o chamado Comunidade Solidária, que era uma outra forma de organização, mas que não tinha na centralidade a questão alimentar e da segurança alimentar nutricional. Em 2003, quando o Lula assumiu o governo, o presidente Lula, no primeiro ato dele, ele recriou o Conselho. E assim o Conselho foi se organizando e se estendendo, chamado Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e é o período que também se expandem os vários outros conselhos de participação, seja na área do meio ambiente, seja na área da agricultura, por exemplo, do desenvolvimento rural, na área da saúde, que já tinha se fortalecido nos anos 90, né, que foi um dos primeiros conselhos. O Conselho de Assistência Social também foi um dos primeiros, ainda no final da década de 90, e este Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, então, ele se fortaleceu ao longo dos anos 2000. E ele se ocupou com várias agendas. Do ponto de vista da organização, uma organização interna com a preocupação em torno, por um lado, de criar um conjunto de mecanismos legais, digamos assim, para dar suporte para as iniciativas de segurança alimentar e nutricional. Por outro lado, do ponto de vista mais da ação pública, digamos, do Estado, propor um conjunto de políticas públicas. Então, só recordando, por exemplo, 2, 3 políticas públicas que estão hoje bastante presentes aqui no município também. O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Foi um programa proposto pelo Conselho de Segurança Alimentar lá no começo de 2003, ali para frente. O Programa Nacional de Alimentação Escolar. Coincidentemente, a atuação do CONSEA na questão da segurança, digamos, na questão da alimentação escolar, ela se deu duplamente, tanto na criação da lei, em 2009, diante de um processo social todo que gerou a criação da lei, e em 2009 daí se criou uma lei que fortalece o programa como um todo, mas ela traz uma novidade também, que é que a alimentação escolar seja, no mínimo, adquirida, 30% dela seja adquirido da agricultura familiar. Então deu um impulso grande, e mais que isso, ainda um estímulo especial para que essa alimentação escolar tenha um viés de ser orgânica ou agroecológica, né, com um estímulo especial para essa direção. Então, ao mesmo tempo que se criou então o programa já era antigo, mas se criou a lei nesse caso, mas fortaleceu o programa. Entendi. Só cito 2, então, 2 ações fortes que o CONSEA já tomou naquela época. E assim foram se ampliando vários campos que depois nós podemos aprofundar, campos de preocupação do Conselho ao longo do tempo. Inclusive, a partir de 2010, no governo brasileiro, se passou a ter o plano, né? 2010, 2011 foi o primeiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E ele surgiu, digamos assim, as bases desse plano foram debatidas no CONSEA. E assim várias outras iniciativas que certamente você vai poder indagar mais do interesse do público ou do seu interesse aqui para a gente debater, né? Certo. A gente fala muitas vezes segurança alimentar e tudo mais, mas eu gostaria que o senhor definisse o que é a segurança alimentar. Muitas vezes a pessoa ouve, mas ela não presta atenção, ou talvez não sabe a definição correta disso, né? Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, enfim, o que é segurança alimentar.
Na verdade, ela é uma construção social, né, que vai se dando ao longo do tempo, mas hoje, do ponto de vista conceitual, se entende que a segurança alimentar e nutricional é o direito de todas e todos a um alimento de qualidade, em quantidade, em regularidade constante e de forma sustentável em cada situação, respeitando as diferentes culturas alimentares, os ambientes alimentares existentes em cada região, em cada micro-região, em cada bioma e assim por diante. Então ela se constitui como um direito da população, mas não a qualquer alimento, um alimento de qualidade, quantidade, regularidade, né, com sustentabilidade ao longo do tempo, né? Desafio grande, hein, Isoninho? Exato, Qual é o papel das instituições públicas, das universidades, especificamente, nesse sentido de tratar de temas assim, de trazer, né, pessoas como o Írio para falar de assuntos importantes? Como é que é isso? Tem que ser assim, cada vez mais, tem que ter esse esforço coletivo para caminhar junto, né, em prol dessa segurança alimentar e nutricional que o Írio acabou de falar? Sim. O nosso programa de pós-graduação tem tratado muito desses trabalhos. Olha, eu vou dizer que um dos temas mais estudados em dissertações e teses são essas experiências que envolvem a questão do PNAE, né, da alimentação escolar e da relação disso, como isso contribui para a agricultura familiar. Por exemplo, vou citar nomes conhecidos aqui. A Jaciara Reis, que é nutricionista do município, ela fez um mestrado e o doutorado no nosso programa tratando desses assuntos. Todo mundo sabe que o papel, a importância da Jaciara, né? Então, nós estudamos desde a extensão rural, a organização rural, né? Esses mercados, essas experiências de associações, de cooperativas, como nós temos aqui há sempre, né? Que é uma experiência fantástica, uma construção e que dá suporte. Então, tem muitos trabalhos que mostram quanto essas políticas públicas contribuem para agregar renda para um agricultor. O agricultor não é um dependente dessa política, ele tem outras rendas, né? Um dos primeiros trabalhos que nós fizemos aqui no município de Marechal Candondon, um orientado que eu orientei, o Adrian, por exemplo, ele estudou e avaliou que em média 20% da renda desses agricultores vem dessa política pública. Então aqui no nosso município, cerca de R$500 mil, meio milhão por ano é investido, né, agora na produção orgânica, porque o município de Marechal botou uma lei para comprar não só 30% da agricultura familiar, 100%, e ainda ser um mercado mais exclusivo dos orgânicos, e aqueles certificados eles recebem 30% a mais no valor por estar produzindo um produto orgânico agroecológico. Então é muito importante essa experiência, esses estudos que nós temos, mas também a gente pediu para o Írio, né, e já fazendo um bate-papo com ele, um paralelo, para ele nos explicar esses estudos da rede pensão. Porque como nós aqui não vemos tanto a questão da fome, mas nós já sabemos que a insegurança alimentar está batendo na porta de muitos cidadãos aqui do oeste do Paraná. E inclusive eles têm muitos dados sobre quanto isso significa no meio rural, né? E a diferença que existe nas regiões. Então é importante o Írio também falar mais com os ouvintes do presente sobre essas estatísticas, porque esse número, né, ele impressionou. 33 milhões passam fome. Muitas pessoas não acreditam, Ana Paula. Acham que isso aqui é um delírio, né? E isso é baseado em estudos desses grupos que faziam parte da comissão e depois de extinto o conselho, eles se mantiveram em projetos, mantendo estudos das estatísticas. Mais de metade da nossa população tem insegurança alimentar, não sabe o que vai comer. Então, a massa salarial dos nossos trabalhadores, ela ficou muito defasada. Hoje nós temos servidores públicos que ganham R$1.200 por mês e com isso o cara não paga o aluguel, a água, a luz, as despesas da educação. Ele não sabe amanhã o que ele tem na sua mesa para comer.
Então é lamentável que num país com um potencial agrícola que produz tantos alimentos, a gente conviva com a fome. E a fome, a gente já sabe há muito tempo, né, que ela tem causas sociais e políticas, elas dependem de decisões políticas. Então é importante para nós trazer alguém que faz parte desses estudos, possa nos explicar. Eu gostaria que o Írio também desse uns detalhes a mais sobre a estatística. Quem são essas pessoas? Quais são os critérios para considerar alguém em situação de passar fome? Qual é a renda? Quais são esses indicadores? Eles existem de fato, né? Para que a nossa população possa se certificar de alguém que é profissional, que pesquisa, que conhece e está lá no meio, né? Muito comprometido em mudar e melhorar essa situação, porque é uma vergonha nós convivermos com fome. E é um objetivo do planeta, da agenda da sustentabilidade, acabar com a fome. Nós estamos muito imbuídos nesse espírito de contribuir cientificamente ou através, né, do trabalho educativo, da divulgação. Devolvendo então para o Írio. Ele está falando tanto das estatísticas, dos números, então contribua com a gente, pois né? Nos fale sobre essas estatísticas. De fato, ver a questão da fome, ela é histórica e em momentos diferentes ela se manifesta com ênfases diferentes. A gente pega só a partir da década de 90, por exemplo, 91, 92, ao mesmo tempo que nós vivemos aquele ambiente de emergência, digamos, de iniciativas da ação da cidadania, que foi um grande movimento nacional, a gente precisa olhar que por que ela nasceu. Ela nasceu porque em 91, 92 havia um grande número, precisamente eram 32 milhões de pessoas em estado de fome. E aí surgiram várias iniciativas, impulsionaram mais iniciativas. Disso se teve um certo crescente contínuo de políticas públicas que vai chegar até 2014. Em 2014 nós tínhamos quanto? Nós tínhamos ao redor de 5 milhões de pessoas em estado de fome no Brasil, ou seja, tínhamos diminuído enormemente o grau de insegurança alimentar e nutricional nos 3 níveis, aquilo que significa insegurança alimentar e nutricional leve, moderada e grave. Leve, para se explicar um pouco esses 3 conceitos, o que é insegurança alimentar e nutricional leve? É quando a pessoa tem alguma insegurança em relação a não ter os alimentos para toda a semana ou para todo mês. Ou seja, ela vive com os graus de insegurança em relação à obtenção dos alimentos. Agora, o que é a insegurança alimentar e nutricional moderada? É quando a pessoa ou a família não consegue comprar ou produzir os alimentos qualidade, quantidade, regularidade necessária ao longo do mês. Então ela começa a fazer uma seleção, certos alimentos não fazem mais parte da cesta assim chamada, né? E a insegurança alimentar e nutricional grave, né, ou aguda também chamada, é quando de fato a pessoa está em estado de fome, ou seja, tem o acesso insuficiente ou nem tem o acesso aos alimentos. Então esse é o chamado estado de fome, que no caso do Brasil hoje é o que se chama de $2 para baixo, né? O valor de $2 para baixo per capita por dia. Então essa é assim a classificação hoje, né? Que tanto a FAO quanto o governo brasileiro adotam como, digamos, um indicador mais geral sobre insegurança ou segurança alimentar e nutricional. E nós tínhamos chegado lá em 2014 com um nível bastante bom, tanto assim que quando um país no mundo ele atinge menos de 5% de sua população em estado de fome, no caso na época o Brasil tinha 1,7% de sua população em estado de fome. Foi o ano que o Brasil foi decretado como país livre da fome, ou então o Brasil saiu do mapa da fome, este era o enunciado. E isso é uma classificação que a Organização das Nações Unidas, das Nações Unidas faz, né? E mais diretamente dentro das Nações Unidas tem uma organização chamada FAO,
que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que cuida dessa grande área no mundo, né, da fome no mundo, que hoje está batendo na casa de 1 bilhão de famintos. Então é uma situação, eu diria assim, bastante grave no mundo. E, seguindo um pouco essa linha de raciocínio no caso brasileiro, se em 2014 nós estávamos com 1,7% da população, em 2019, nós tivemos de 2014, 15 para frente, um longo período sem monitoramento das pesquisas e dos graus, dos níveis de insegurança alimentar e nutricional. E mais precisamente, a partir de 19, 20, 21 e 22, por parte do Estado brasileiro, nós não tivemos monitoramento das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Aí que entrou a ideia da rede, essa rede que eu integro, que é a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, para fazer pesquisas nessa área para embasar políticas públicas e, por que não, para subsidiar o Estado brasileiro para tomar medidas, porque a gente estava vivendo num contexto de pandemia, que a pandemia ajudou a agravar a pobreza de modo geral e a instabilidade econômica. E foi daí que em 2019 se constatou que nós já tínhamos 19, quase 20 milhões de pessoas em situação de estado de fome novamente, né? E veja só, de 2019 e 20, passando um ano adiante, se passou de 19 milhões para, em 2022, ter 33 milhões de pessoas em estado de fome. Ou seja, é um índice assim, assustador que, na história recente, enquanto se tem a tabulação de pesquisas, desde a década de 80, nós não tivemos tamanha gravidade, né, comparado com a população. É um crescimento assim, alto, né, elevado. Claro, se a gente vai analisar fatores, tem vários fatores implicados aí, mas sobretudo a instabilidade política e econômica e a ausência das políticas públicas por um período recente, ela contribuiu significativamente, aprofundada pela situação da pandemia. Mas a pandemia, a gente precisa acentuar isso. Ela foi um fator que ajudou a aprofundar. O fator mais determinante foi o fator da ausência daquelas políticas públicas que vinham sendo gradualmente implementadas e elas foram interrompidas. Por exemplo, o que é interromper uma política? Você imagina, chegou a anos em que o programa de aquisição de alimentos, ele já estava chegando na casa de 1 bilhão de recursos que eram repassados para os municípios para promoverem a compra da agricultura familiar e a redistribuição de forma organizada para as entidades assistenciais e para as famílias em estado de insegurança alimentar e nutricional, e nós acabamos em 2022 com um programa desse porte, tendo apenas 1 milhão e 300 mil reais, ou seja, você compara 1 milhão e 300 mil reais que o governo federal como um todo distribuiu para os municípios, como o município vizinho aqui, que foi Toledo, por exemplo, no Paraná, que gastou 1 milhão no ano passado comprando alimentos da agricultura familiar para redistribuir na sua rede socioassistencial. Então, o município fez praticamente o que o Estado brasileiro como um todo fez neste campo. Então, são várias, digamos assim, iniciativas que foram tomadas ou ausência de iniciativas, particularmente no campo das políticas públicas, que geraram essa instabilidade mais geral que se expressa graças a um conjunto de medidas. Agora se começa de novo tanto a recuperar políticas públicas quanto a recuperar as condições de emprego, de salário mínimo e assim por diante. Então, que se olhando em prospecção, espera-se que nos próximos anos se possa reduzir significativamente esses índices, porque a gente também sempre tem que olhar o seguinte, né, Ana Paula? Nós não estamos tratando aqui de números, nós estamos tratando aqui de pessoas, cada uma dessas pessoas, né, e nós não estamos falando só de 33 milhões de pessoas, de várias outras
Isso significa 15% da população brasileira hoje no estado mais grave de insegurança alimentar e nutricional. Mas aí você pega os outros 2 níveis, chega um pouco mais de 50% em situação, 59% em situação diversa de insegurança alimentar e nutricional. E esse percentual se mostra em pessoas, e as pessoas são vidas. E tem um princípio mais geral no Estado brasileiro, que nós já, digamos, consolidamos lá em 2009, 2010, que foi exatamente a aprovação da Emenda Constitucional 64, que inclui o direito humano à alimentação na Constituição Federal. Já tínhamos isso de modo difuso na Constituição, e aí ficou explícito no artigo 6º da Constituição, junto com os demais direitos sociais. Então tem um conjunto de arcabouço legal, digamos assim, que dá esse respaldo. Agora o que nós precisamos avançar muito é em políticas públicas que ajudem a alterar esse quadro, né? Tem muito trabalho, um desafio Exato. grande pela frente. Essa retomada vai começar a surtir resultados, digamos assim, professor Írio, daqui quanto tempo? Vai demorar um pouquinho, porque ela ficou estagnada por um período? Sem dúvida. A ideia é que haja uma convergência de ações em 2 grandes campos, vamos chamar. Algumas ações muito mais emergenciais, elas precisam ser tomadas. Por exemplo, o caso dos Yanomami, em Roraima. São centenas e milhares de pessoas lá, alguns deles inclusive perderam a vida, né? E outros tantos em diferentes graus, muito graves de insegurança alimentar e nutricional. Mas não é só lá, assim em outros lugares do Brasil, que requerem ações chamadas emergenciais. São campanhas e ações bem emergenciais de enfrentamento dessa situação. E isso passa tanto pela distribuição de cestas e de iniciativas imediatas, digamos assim, que ajudem a alterar essa situação. Mas tem um conjunto de outras iniciativas que passam mais por fortalecimento dos programas do tipo o PNAE, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa de fortalecimento da produção orgânica, Programa de fortalecimento da inclusão produtiva de jovens, de povos e comunidades tradicionais, de mulheres nas políticas públicas, a alteração dos valores do salário mínimo, a correção do valor do salário mínimo, a estabilidade, não só a estabilidade, mas a revisão geral do CAD único, que é o cadastro de famílias que acessam as políticas públicas, né? Sempre o CAD único é a porta de entrada para o acesso às políticas públicas. E, diga-se de passagem, o CAD único foi bastante danificado. Nós tivemos um grande apagão de dados no governo brasileiro no período recente. Então agora, tanto o CAD único como em outras áreas precisam recuperar dados e cadastros, e é com isso que se explica que, por exemplo, quando foi relançado esses dias, na semana passada, o programa Bolsa Família, foi anunciado que 1.500.000 pessoas foram excluídas do programa porque elas não se classificavam dentro dos critérios do Bolsa Família, mas ao mesmo tempo foram incluídas outras 700.000. Então há uma previsão que nos próximos 2-3 meses, completada essa fase da reorganização do CAD único, você tenha também um novo cadastramento das pessoas que vão acessar as diferentes políticas públicas, e particularmente essas de caráter mais emergencial. Dentre elas está, no caso, o Bolsa Família. Então o Bolsa Família é um programa importante por isso, porque ele possibilita que uma camada da sociedade acesse renda, e ele vai voltar inclusive a ter novamente o monitoramento e o controle da presença, por exemplo, na escola, do acompanhamento nas unidades de saúde. Então ele não vai ser um programa simplesmente de doação de dinheiro, mas de acompanhamento das famílias, para que elas consigam acessar condições melhores. E junto com isso, um conjunto de outros programas que vão ser impulsionados no segundo semestre e a partir do ano que vem. Então a expectativa é boa, e que, digamos, com a soma desses fatores,
se possa também alterar substancialmente. Mas volto a dizer, neste ano nós vamos ter bastante as políticas públicas assentadas, mas nesse pilar das políticas emergenciais, porque nós temos uma situação de fome que é aguda e que urge por iniciativas e medidas bastante rápidas. E elas vão, inclusive, catar um bocado dos recursos públicos em função disso. Agora, para o ano que vem, a ideia é que se possa usar muito mais em programas mais robustos, de fato, que alterem as condições mais estruturais. Então, essa é a perspectiva. E na semana passada nós tivemos reunião, inclusive, bem interessante, num espaço que se chama CAISAN. Então, CONSEA e a CAISAN. O que é a CAISAN? É a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Hoje ela é composta por 24 ministérios. Todos os ministérios que têm alguma ação voltada ao campo da soberania e da segurança alimentar e nutricional. Então, sentam juntos e é a esfera governamental que pensa as políticas públicas para o enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional. Essa esfera, ao mesmo tempo que ela senta como espaço de governo, em outros momentos ela senta junto com o CONSEA, que é o espaço que a gente chama assim de grande concertação social, porque eles nos apresentaram uma primeira proposta de uma espécie de pacto pelo enfrentamento da fome e da pobreza e pelo direito humano à alimentação. E nós do CONSEA analisamos com critérios, com cuidado isso, e fizemos um conjunto de críticas, de sugestões, de melhoramento, mas ao mesmo tempo tivemos essa sensibilidade de entender que no momento histórico que nós vivemos, não é um momento que o Estado brasileiro dispõe de muito orçamento. Então a gente tem que ter urgência e paciência conjugadas ao mesmo tempo, né? Prioridades, urgência nesse momento. Írio, agora você, conhecedor, né, desse tema todo, de números, enfim, como pesquisador, inclusive, como é que a nossa região aqui, a região, né, no Paraná, Oeste, é uma das grandes regiões produtoras do Brasil e até, por que não dizer, do mundo, né, Zonin? Suínos, grãos, leite, nós temos uma riqueza muito grande. Como uma região como essa, ela pode contribuir nesse contexto, né, de situação aí da segurança alimentar do nosso país? Se a gente olha os dados da pesquisa distribuídos no Brasil, é verdade que a Amazônia, a região amazônica é a região mais atingida pela situação de fome, e a segunda região é a região do Nordeste. Então, todos os estados são marcados por índices muito mais elevados. A região sul é marcada por os índices mais baixos, digamos assim, de insegurança alimentar e nutricional nos vários níveis. Mas não quer dizer que não tem. Por exemplo, o Paraná tem 7% de sua população em insegurança alimentar grave, né? E soma os outros níveis, vai chegar perto de 40% ainda da sua população em níveis de insegurança alimentar e nutricional. Ou seja, entre os 3 estados do sul, o Paraná é que tem mais insegurança alimentar e nutricional, comparado com Santa Catarina e com o Rio Grande do Sul. Agora, se é verdade que no centro-sul e particularmente na região sul se produz muito, isso é uma realidade histórica, né? É também verdade que essa região vem sendo mais atingida pelas estiagens. Então, uma situação nova que começa a ser debatida é que nós precisamos, e aí olhando para o Zonin, imagino o que significa para um programa de desenvolvimento rural, ajudar a pensar políticas, algo parecido com o que o Nordeste, na região semiárida, já fez alguns anos atrás, de pensar políticas não de enfrentamento da seca, como sempre se dizia, mas de convivência com o semiárido. Lá já se avançou nisso. Aqui no Sul nós vamos precisar pensar também políticas abrangentes que ajudem a pensar iniciativas de ações de enfrentamento das estiagens de modo permanente e não de caráter só emergencial, porque as estiagens estão cada vez mais atingindo, não só a estiagem, mas as mudanças climáticas como um todo, né?
Isso é uma tendência que vai continuar. É uma tendência que bate na nossa porta os dias todos para as diferentes instituições e organizações e governos, desde o âmbito municipal até o federal. Agora, o Sul produz bastante alimentos. Agora, também é interessante dizer que na região Sul cresceu bastante a visão da produção de alimentos, digamos assim, calcada na visão do agronegócio. Eu não estou aqui para fazer uma disputa de agronegócio contra a agricultura familiar e camponesa, mas para dizer o seguinte: o agronegócio ele não se pensa enquanto iniciativa de produção, distribuição de alimentos no local. Nós precisamos pensar mais iniciativas de fortalecimento da agricultura familiar e camponesa que dinamizem os processos locais. Uma palavra bonita se chama cadeias curtas, os circuitos curtos de produção, comercialização, distribuição no local. A nossa questão não é colocar apenas um contra o outro, mas a gente se dá conta que na história brasileira o agronegócio nunca produziu para matar a fome de brasileiros e neste momento não está produzindo. Quem produz é a agricultura familiar e camponesa. Então é preciso olhar com carinho, desde os municípios, pensando em iniciativas que fortaleçam essa dinâmica local da produção, ao mesmo tempo que as políticas que fortalecem o agronegócio continuam andando. Mas o agronegócio não vai se voltar, porque ele está sempre voltado a produzir commodities de acordo com as conveniências do mercado. O foco é totalmente outro. Exato, é outro. E não necessariamente precisam ser trabalhadas como oposição, mas o que é preciso é voltar a contemplar essa parte mais frágil da agricultura, nas várias denominações, mas que geralmente se chama agricultura, seja ela camponesa, seja ela familiar, seja ela indígena, seja ela quilombola, nas várias formas de organização e com suas iniciativas, e essa sim tem sido responsável por uma dinamização muito interessante do ponto de vista da produção, que ao mesmo tempo no dia seguinte ou na semana seguinte está sendo consumida nos locais, e isso gera círculos virtuosos, digamos, de desenvolvimento que alterem as situações nos locais. Zuninho, você está tantos anos aqui em Marechal, você acompanhou essa evolução. Nós temos uma tradição de agricultura familiar, pequenas propriedades. Você pode falar para nós sobre essa evolução? O que Marechal evoluiu nesse sentido? O que ainda pode evoluir? Não só Marechal Cândido Rondon, né, Ana Paula? Toda a região. Todo o oeste do Paraná e o sudoeste do Paraná. Por 4 anos eu fui pró-reitor de extensão da universidade. E a gente teve a oportunidade de fazer encontros, chamar os prefeitos, debater esses temas. Naquele tempo, inclusive, nós tínhamos uma parceria com a Itaipu Nacional e o Dom Mauro Morelli fazia palestras para os prefeitos, falando dessa lei que viria e da importância dela. Então, nós somos uma região que está bastante atenta, que tem iniciativas que têm que ser elogiadas, né? O Írio comentou também Toledo. Então vale a pena sempre assim, nós sempre destacamos e parabenizamos o município de Marechal Cândido Rondon, o prefeito Márcio, o prefeito Moacir, os vereadores, o prefeito Beto Luniti, Toledo, são grandes destaques. No evento internacional que nós realizamos em novembro, nós premiamos esses 2 municípios como grandes destaques nesse tema, né, da questão alimentar. Marechal por essa lei e Toledo pela cozinha social. Mas nós temos iniciativas fantásticas e tivemos aí que um grande programa territorial, que foi o Cultivando Água Boa, que trabalhou a questão alimentar, assistência técnica, extensão rural, né? Convênios de assessorias para os agricultores poder trabalhar. A experiência que nós tivemos nessa região não tem em outras regiões. Então são vários políticas que se somam, que se articulam e que a gente está feliz de ver novamente essas possibilidades. Essa semana sumiu Enil Verri, o nosso egresso do programa de pós-graduação em desenvolvimento rural sustentável, Elton Welter, assumiu o Câmara de Deputados. Todos eles são pessoas que vão estar se somando, né?
Então, cada um fazendo a sua parte, as coisas vão andando. E quando a gente acha que as coisas estão erradas, a gente critica, e quando fazem bem, a gente elogia, né? E nesse sentido vale a pena a gente fazer esse elogio ao município de Marechal Rondon, ao município de Toledo, os municípios do oeste do Paraná, porque nós estamos bem nesses indicadores. Isso não significa que a gente não possa melhorar, né? Então a busca é essa, porque a nossa discussão toda nós queremos o desenvolvimento e não o subdesenvolvimento. A fome é indicador de subdesenvolvimento. Quando ela aumenta num país, o país não está se desenvolvendo, ele está subdesenvolvendo, porque a família que passa fome, ela se sujeita a tantas coisas, né? Ao crime, ao vício, à droga, né? Enfim, são tantos problemas. Então a solução para o desenvolvimento começa a ser essa perspectiva de garantir esse direito humano, né? Às famílias, e nós precisamos estar atentos, e quando temos governantes comprometidos, né, as iniciativas se somam e a mudança acontece. Então a nossa expectativa é muito grande nesse sentido. Nós, na nossa região, a gente vê avanços, e ao mesmo tempo as experiências são um tanto quanto frágeis, né? Um dos trabalhos que eu estou orientando agora no mestrado, por exemplo, está estudando a situação de ergonomia, saúde do trabalhador, dores. Então, nós temos que levar a tecnologia, seja para essa questão que o Írio levantou, né, da convivência com estiagem. Nós estamos vivendo um período dos eventos extremos, né, que são, às vezes, chuva em excesso, como nós tivemos essa maior chuva. Daí as pessoas falam, não, sempre teve seca, mas não nessa proporção. Quando uma seca durava 2 meses, agora está durando 4. Então nós estamos convivendo num período, e a agricultura familiar, as pequenas propriedades, elas são, na agricultura camponesa, elas são, diz o Altieri, que é um grande cientista, patrimônios ecológicos do planeta. Por quê? Preservam a biodiversidade, produzem alimentos diversificados, ajudam a resfriar o clima e garantem a segurança alimentar. Então, dentro desse contexto, nós trabalhamos muito com esses desenhos e estamos procurando cada vez mais avanços, tanto na área rural como urbana, nessa área socioambiental, né? Tivemos projetos, programas fantásticos que a gente quer ver revitalizados. Muitos estudos nossos mostraram, pesquisas, que a região gostava demais do programa Cultivando Água Boa e torcia muito pelo retorno. Então a gente espera agora cada vez mais diálogo, ações regionais, né, e parcerias governamentais com a sociedade, todo mundo fazendo a sua parte em busca do desenvolvimento sustentável e dos objetivos da agenda, né, que o país é signatário, e todos têm que ter essa responsabilidade. O nosso grande tema, os ODS, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, estão lá. O primeiro, acabar com a pobreza e a fome. A nossa Constituição, o artigo 3 da nossa Constituição, diz o quê? Qual é o objetivo da nação brasileira, né? É a inclusão, é a solidariedade. Então, andar nas 4 linhas da Constituição é olhar para o artigo 3º, para o artigo 6º dos direitos, né, de todas as pessoas, e contribuir para construir, então, esse país cada vez mais justo, mais solidário, mais sustentável. E no campo das iniciativas me chamou muita atenção, se posso falar um Mas, minuto? claro. De manhã nós fomos, junto com a Jaciara e os demais, seu Arno também foi junto, nós fomos numa vila rural, chamada aqui, Vila Rural, né, de Marechal. A Jaciara, só fazendo um parênteses, ela é a nutricionista do município, na prefeitura, Exato, né? que acompanha o programa de alimentação escolar, né? Nós fomos visitar essa vila rural. Me chamou muito a atenção porque é uma vila rural, literalmente, mas as casas muito boas e organizadas. Nós fomos em 3 propriedades
E o que chamou a atenção, são 5.000 metros quadrados, significa meio hectare de terra por propriedade. Mas a quantidade de produção produzida ali é grande e a diversidade dessa produção também grande. E as pessoas envolvidas, a satisfação das pessoas, das famílias, assim, muito boa a satisfação, a alegria das pessoas falar do que elas estão fazendo, como é que estão vivendo. É claro que elas têm alguma outra renda complementar, porque a área é pequena, mas chama a atenção que se há algum estímulo público, no caso, o poder público aqui está comprando alimentos de algumas dessas famílias que produzem alimentos orgânicos para a alimentação escolar. E a satisfação dessas pessoas entrar nessa cadeia está para além de só fazer uma comercialização. Elas estão alterando as próprias condições de vida porque produzem os seus próprios alimentos aí, mas elas entram também numa cadeia maior, que é uma cadeia solidária, uma cadeia de uma alimentação saudável e por aí afora. Então me chamou muito a atenção tanto a quantidade quanto a qualidade dessa alimentação produzida aí e o quanto que se o poder público aposta em iniciativas de aquilo que a gente pode chamar de ajudar a fortalecer cinturões verdes em torno das cidades, a gente pode pensar cidades mais sustentáveis, a partir de iniciativas pequenas como essas, mas que produzem um diferencial enorme, né, na população. Outro, por exemplo, de um moinho, né, que transforma e industrializa aí uma porção de variedades de trigo, milho, sobretudo trigo e milho, né, também cevada, mas e um pouco disso é também adquirido para a alimentação escolar. Ora, e ele dizia da satisfação tanto de processar esses alimentos como da rede de comercialização que vai se constituindo em torno dessa demanda, que é uma demanda crescente. Se a gente olha isso em escala maior, Ana Paula, você também é conhecedora o quanto que é bom a gente comer coisa boa, né? A gente se alimentar com qualidade. E os municípios que estão apostando por aí, ao mesmo tempo que eles entram numa dinâmica de sustentabilidade no local, eles ajudam a contribuir com o planeta numa escala muito maior. E mais que isso, vão ser os municípios que mais e mais vão acessar espaços diferentes de políticas públicas, com recursos para políticas públicas. Então, se vai ter recurso para a construção de casa ou outras áreas, os municípios que ousarem nessa questão de cuidar mais da mãe terra, do planeta como um todo, mas cuidar a partir do lugar onde a gente vive, eles também vão acessar recursos públicos das diferentes políticas. Então isso é interessante, e a gente estimular, a gente valorizar, a gente divulgar e a gente acreditar que é possível, e é possível a partir do que vocês já têm aqui. Que bom, né, Zaninho? Eu vi assim uma leitura, né, no cenário local e regional aqui positiva do professor Írio. É o caminho, não tem como fugir disso, né? A gente tem aí, o Zaninho citou por mais de uma vez a questão dos ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente sabe de um deles, né? Acho que, se não me engano, o segundo, o Zaninho falou primeiro, não sei se é o primeiro ou o segundo, mas enfim, quer acabar com a fome. Vai ser difícil, impossível até 2030, diante desse novo cenário que você falou, né? Por exemplo, falando especialmente só do Brasil, imagina o mundo todo. Vai ser difícil, mas o desafio continua e tem que ser permanente. Exato. O que a gente percebe é que mais e mais, em âmbito internacional, dois temas se tornaram temas muito estratégicos, que é essa questão climático-ambiental e das mudanças do clima. Então, em qualquer roda, em qualquer lugar, se debate esses temas, mas não só debate. Se debate e se tomam algumas medidas. E outro grande campo é esse campo alimentar. Hoje, mais e mais, se fala em sistemas alimentares, que pega toda a cadeia, desde a produção até a distribuição e o consumo de alimentos. Então, isso também é uma demanda grande, porque, de fato, nós temos no mundo muitos problemas voltados, ou digamos, decorrentes,
seja da falta de alimentação de qualidade, ou seja, de todas essas questões voltadas em torno das mudanças climáticas. Se isso é uma agenda internacional, a pergunta que a gente pode fazer é como ela se torna efetivamente uma agenda para o Estado brasileiro. Parece que no próximo tempo nós vamos ter um conjunto de medidas expressivas nesse campo. Mais que isso, nós vamos ter financiamentos internacionais. Alguns países já acenaram com a volta de financiamentos internacionais. E talvez um terceiro fator, a gente poderia dizer assim, como no município a gente traduz isso naquilo que está ao alcance das nossas mãos, dos nossos pés, seja desde dentro das nossas casas, do pátio das nossas casas, até em escala um pouco maior em torno do município, o município como um todo, a região como um todo. Isso são dois temas que a gente precisa em qualquer roda colocar o tempo todo. As iniciativas não estão todas formuladas, nós precisamos ser sujeitos nesse processo também. E eu acredito muito, eu sou esperançoso. Se em 2030 vamos acabar com a fome ou não, mas a gente precisa se colocar como metas, porque mais e mais nós não podemos mais consentir que tanta gente seja injustiçada. Que num Brasil moderno como o nosso, em poucos dias um estado de onde eu venho, que é do Rio Grande do Sul, seja tão alvejado pelas notícias de trabalho análogo à situação de escravo, né? E nas indústrias do vinho, na produção de arroz e assim por diante, no eucalipto. Ora, isso não é mais concebível em lugar nenhum, muito menos nesses estados que já têm uma estabilidade maior e os grandes problemas sociais, eles não são tão candentes. Então a gente precisa atacar essas questões de fundo e avançar nessas questões micro também a partir dos nossos ambientes de vida e trabalho, né? Tá certo, professor Írio, professor Zonin. O assunto é muito importante, é interessante, complexo e amplo, né? Poderíamos ficar aqui falando muito mais. Mas eu, como professor Írio, tenho esperança de dias melhores, né? E a gente tem que acreditar e fazer a nossa parte, digamos assim. Eu deixo a palavra final para você, professor, quiser fazer mais alguma consideração. Depois, professor Zonin também, fique à vontade. Eu diria, força a vocês, às organizações, ao poder público, que já tem um conjunto de iniciativas aqui sendo tomadas. Vocês podem e são capazes de fazer e contribuir com a diferença. Nós somos, eu também me coloco no meio. Eu tenho acompanhado vários municípios Brasil afora, e olho aqui o potencial que o município tem aqui. Aqui é um conjunto de fatores favoráveis para, de fato, constituir o município como referência nessas questões alimentares. E acho que as iniciativas já em andamento, na medida que elas forem fortalecidas, ampliadas, elas podem tornar-se multiplicadoras de bons exemplos para outros lugares. E espero, inclusive, vocês nos próximos tempos sendo premiados por isso, particularmente em relação à alimentação escolar, mas não só nessa. Acho que num conjunto de modos de vida, hoje cada vez mais se fala em modos de vida sustentáveis para enfrentar um grande problema que se chama de sindemia, que é essa junção entre desnutrição, sobrepeso e obesidade e questões climáticas. Disso tudo gera uma sindemia global. Essa sindemia global está presente também nos locais de vida. Como é que a gente enfrenta ela? A gente enfrenta com modos de vida saudáveis, e vocês já estão em estágios diferentes aqui de constituição. Então eu diria, fortalecer as iniciativas e não ter receio de ousar em novas iniciativas nesses campos aí. Certamente vai constituir o município, a região, numa referência importante nesse campo, como ela já vem sendo. Muito bom. Zonin. Muito bem, Ana Paula. Acho que, além desse tema todo, né, que a gente debateu bastante com o Írio, por exemplo, o nosso programa de pós-graduação tem se destacado com inovações, as mais diversas. Uma das mais conhecidas recentemente a tese de doutorado da nossa querida doutora Ana Maria, do sorvete com proteína de peixe, né?
Então nós estamos aqui procurando olhar para muitas coisas, para várias coisas, cientes de que vivemos hoje num planeta que está doente, né? E os sinais estão por toda parte, das mudanças climáticas, dos eventos extremos, uma humanidade que está doente. Essas guerras que a gente viu aí é uma sociedade, nós temos doenças sociais, né? Nós recentemente vivemos no país uma dificuldade muito grande de intolerância, né? Então, os ingredientes para a paz são o pão e o amor. E que esse seja o foco, né? Que nós possamos pensar num mundo mais saudável, um ser humano mais saudável, né? Nós vemos hoje as estatísticas, a medicina, os profissionais de saúde nos mostrando cada vez uma série de problemas e vendo que as pessoas que a gente convive, né, estão doentes por causa dos alimentos, né, que chegam na nossa mesa, né, produtos industrializados, o problema de alguns agrotóxicos. Então tudo isso precisa ser colocado na mesa, né? O ser humano está doente, a sociedade está doente, o planeta está doente, mas nós temos que ter essa esperança e fazer a nossa parte, acreditar que seja possível a gente viver num mundo melhor. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala que as gerações futuras possam ter essas condições saudáveis. E quando a gente fala de gerações futuras, de humanidade, não estamos falando só, né, do ser humano, estamos falando de todos os seres que coexistem, que existem, né, que fazem parte dessa experiência fantástica que é a vida. Então, a ideia de sustentabilidade também, ela precisa ser estendida para todos os seres da biodiversidade. A vida só existe na diversidade. Então, que possamos contribuir cada vez mais e que os governos possam ter olhar, estar atentos, dialogando, né? E nós vamos estar aqui apresentando sugestões, soluções e cobrando também para que façam a sua parte. Zonin, obrigado. Professor Írio, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado também pela sua companhia. O presente, você bem informado.